Convidamos o senhor Ricardo Pigato, da Abragel e AGPCH, a proferir a sua palestra no painel Geração Distribuída com Fontes Renováveis 2. Agradeço novamente à FRG, ao Grupo FRG, por esse convite para a Abragel, e vamos falar rapidamente, porque o tempo é curto, da perspectiva de CGHs e PCHs na região norte. A região norte não tem uma perspectiva tão avantajada com relação a PCHs e CGHs, muito mais não pelo potencial em si, mas talvez muito mais pelas questões ambientais. Reitero os agradecimentos ao Grupo FRG por essa oportunidade para a Abragel apresentar as perspectivas de CGHs e PCHs na região norte, neste evento muito bem organizado pelo Grupo FRG. Eu já participei uma vez e a abrangência do evento é bastante grande, e com esse conceito eu gostaria de transmitir para vocês o benefício, as vantagens que as CGHs, PCHs trazem e trarão mais para a geração distribuída. Falando um pouquinho da Abragel, é uma entidade que surgiu no ano 2000, ela já tem 20 anos completados agora em agosto, uma associação absolutamente virtuosa, que congrega 283 empresas associadas em 63 grupos econômicos, representamos 72% da capacidade instalada do país, e sem dúvida representamos mais de 80% do potencial que está em desenvolvimento e já registrado dentro da ANEEL. É uma associação que congrega, como vocês podem ver, grandes grupos econômicos, mas também congrega pequenos empreendedores, pequenos investidores, de forma que é uma relação muito virtuosa de integração entre os grandes e os pequenos em prol do desenvolvimento desta fonte absolutamente necessária e às vezes incompreendida no cenário nacional. O conceito de geração distribuída ele não é novo, muito pelo contrário, ele é bastante antigo e surgiu muito mais com as PCHs e CGHs lá pelos idos do ano 2000. Em 2002 que as regras começaram a surgir um pouquinho mais. Então esse conceito que hoje tem de mini GD, geração distribuída nos conceitos da ANEEL, a partir de 2012, eles foram uma adequação do que já se considerava geração distribuída lá atrás, com o conceito de PCHs e CGHs. Vejo que em 2002 quase nem se falava de eólica e tampouco nem se falava, nem se sonhava com a velocidade e o desenvolvimento que teve a geração fotovoltaica. Temos aqui que hoje a participação das PCHs ela é pequena comparado com algumas fontes, mas ela é bastante grande em função do desenvolvimento que ela teve nesse período. Lá em 2000, as CGHs e PCHs eram apenas 0,8% da geração nacional, hoje estamos ultrapassando os 4%, de forma que, e a nossa meta lá na frente, se nós nesta cruzada de desenvolvimento e de transformar novamente as PCHs e CGHs na grande solução de geração renovável no Brasil, a gente ultrapasse os 10%. Naturalmente, se compararmos com o desenvolvimento da solar e da eólica, o que houve nesses tempos não são números comparáveis, mas para nós, sim, é muito importante. O total de PCHs hoje em operação, estão aí na tela, somos quase 4 GB, né, entre PCHs e CGHs, e também temos algumas enquadradas em mini GD. Esse conceito de mini GD para PCH, vocês vão ver que ao longo do tempo vai acontecer naturalmente um processo de migração e de consideração mais avantajada para CGHs nas mini GD do que provavelmente nas outras fontes, porque a geração hidráulica ela representa também muita estabilidade, muita certeza. Afinal de contas, a primeira usina hidrelétrica que entrou em operação no Brasil foi em 1878. E não significa que ser antiga não é ser moderna. Nós somos uma geração tão moderna quanto antes e o Brasil hoje tem o estado da arte em geração hidrelétrica.
Vejo aqui que as CGHs estão migrando devagarinho, elas estão assumindo o seu lugar na mini GD, buscando o seu espaço e, com certeza, conquistando seu espaço a partir do momento em que o mercado reconheça mais a confiança na geração. Está aqui muito pouco ainda as operações no norte, uma potência de apenas 6,51 de GD hidráulica no norte, tá? Mas um potencial de 46, que não é nada diante do efetivo potencial que a geração hidroelétrica, seja em pequenas centrais elétricas, CGHs ou até de grandes hidrelétricas, mas neste caso dos CGHs em mini GD tem para apresentar no norte. A gente sabe que a complementariedade das fontes é o bonito, é o legal que vai acontecer no futuro, que é o hibridismo entre eólica, solar e hidráulica. E à medida que esse conceito for se firmando, nós vamos ter um crescimento maior na geração de hidroeletricidade. Sabemos que ainda é incipiente, mas lá no norte, mas com enorme potencial ainda não inventariado. E esse não inventariado, ele tem muito a ver ainda com as restrições ambientais havidas e um mau conceito, vamos dizer assim, um preconceito com a hidroeletricidade que aconteceu no país. Por que usinas hidrelétricas de geração distribuída? Pela obviedade que elas demonstram de confiança, conhecimento e perenidade no sistema elétrico brasileiro. As centrais hidrelétricas até 50, na verdade, de 5 até 50 megas, são objeto de autorização. Abaixo de 5, elas são de registro, né? E fica o desenvolvimento, todo o processo, ele é vinculado à iniciativa privada, como as outras fontes também, e ela é a única que permite pequenos empreendedores, na sua maioria brasileiros. Eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre essa questão de, na sua maioria brasileiros, porque é muito importante na questão de geração de empregos, na geração de renda e na questão de tributos ao país. Por que usinas hidrelétricas em GD? Porque a gente tem uma intermitência grande de outras fontes e, com certeza, se agregarmos a geração hidrelétrica com uma intermitência menor, né, nós teremos um mecanismo muito mais razoável de geração renovável em GD, na geração distribuída. Porque em hidroeletricidade não acontecem mudanças bruscas de geração como acontece em eólica ou solar. E isso é um atributo muito importante e muito significativo para a confiança do sistema hidráulico, da geração hidrelétrica, para a geração distribuída. Isso é muito importante e mais ali na frente, quando as coisas estiverem um pouquinho mais consolidadas, esse conceito vai se firmar muito mais. Sem desmerecer as outras fontes, né, as PCHs são ímpares. É uma obviedade que a gente está com uma certa dificuldade ainda de provar. Os empreendimentos, eles são 100% nacional, o comentário que eu havia feito um pouquinho antes. A engenharia é 100% nacional. Os fabricantes são reconhecidos no mundo pelo conhecimento, pelo estado da arte que tem. São bens da União, eles revertem para a União depois, ou seja, é um bem que não se perde, depois não tem que fazer um retrofit ou retirar, muito pelo contrário. A vida útil é superior a 100 anos. Eu comentei com vocês, a primeira PCH, a primeira usina hidrelétrica do país, ela é de 1878 e continua gerando, pessoal. Tá? São de pequeno porte, utilizam mão de obra local, 60% da execução e treinamento de capacidade é local, cria empregos na região onde está se desenvolvendo e a difusão frente às obras pulverizadas é um grande benefício para o Brasil. Eu depois tenho uns slides que eu não sei se eu vou ter tempo de passar, então eu vou fazer esse comentário aqui agora. Vejam que esta fonte ela gera empregos no Brasil, a fabricação é no Brasil, os tributos são brasileiros, tem um trabalho que vai estar apresentado aqui, se eu não tiver tempo de fazer, vai estar disponibilizado para vocês, que é um trabalho que foi contratado pela Abragel frente a A.T. Kearney, um trabalho independente que demonstrou os benefícios e os atributos dessa fonte, principalmente na geração de empregos, na geração de tributos, na cadeia de geração de riqueza para o Brasil. Por fim, aqui tem mais umas imagens que eu acho que eu vou fazer um comentário mais à frente, que nenhuma outra fonte trata do meio ambiente como as PCHs e CGHs tratam. Isso ainda estamos tentando demonstrar. É uma obviedade
difícil de ser provada. Difícil de ser provada não, difícil de ser aceita, ela é fácil de ser provada, mas é uma obviedade. Ela recupera nascentes, ela recupera empregos, ela recupera reflorestamento, tem um menor impacto ambiental na emissão de gases na cadeia produtiva. Por fim, aqui são as externalidades. Esse é um resumo desta primeira parte que eu quero apresentar para vocês, que é o menor impacto ambiental. Sem dúvida, a cadeia produtiva, ela produz um menor impacto ambiental, porque, não tem todo aquele... Dentro do processo de fabricação, ela é a que menos gera CO2. Ela é possível de ser despachada em curto prazo. Veja que se a partir do ano que vem efetivamente vier a ser implementado a tarifa horária, ela pode muito bem praticar um exercício de despacho em horário de ponta. Um ponto que na competição, não na competição, mas na competição saudável entre as fontes, as CGHs e PCHs são ativos revertidos para a União. Porque as PCHs, no caso, porque é um bem da União, se usa um bem da União, que são os recursos hídricos, e, portanto, ao final da sua autorização, no caso das PCHs, é um bem revertido para a União. As CGHs não. As CGHs, elas são, vamos dizer assim, usando um termo exagerado, mas elas são perpétuas para o empreendedor, o fato delas de não serem autorizadas nem concedidas. Elas são por registro. Das fontes autorizadas, a PCH contribui a maior parte do tempo. O histórico das PCH são mais de 100 anos. É uma energia não intermitente e, sem dúvida, está próxima do centro de cargas, com a redução dos riscos do sistema interligado. E, sem dúvida, nós temos essa conta, posterga muito os investimentos em linha de transmissão e subestações, reduzindo a receita anual permitida, necessária para sustentar toda uma malha de mais de 150 quilômetros de linha de transmissão no Brasil. Aqui tem os benefícios socioeconômicos que as PCHs e CGHs apresentaram, que é o aumento do IDH onde elas estão instaladas, o coeficiente de Gini, que também diminuiu muito as desigualdades sociais, a renda per capita onde elas se instalaram aumentou, o índice de emprego e renda também aumentou significativamente aonde essas PCHs estiveram instaladas. 176 cidades foram pesquisadas, e esta pesquisa ela é da ANEEL. Não é uma pesquisa da Abragel, é uma pesquisa feita pela própria agência de regulação e que demonstra o benefício desta fonte à sociedade. Tem aqui mais um slide que é dos estudos, dos itens abordados pela ANEEL. Eu vou passar aqui para vocês, deixa eu ver uma coisa, se é no slide anterior, este aqui, ó. O impacto anual de 1 megawatt instalado por cada fonte. Vejam o benefício que é de uma PCH no impacto direto, comparado com as outras fontes. Isto são números absolutamente significativos que deveriam, de alguma forma, ser mais divulgados. O que a gente faz numa palestra como esta, numa apresentação para vocês, é que vocês também sejam irradiadores deste conceito, do benefício que as PCHs trazem no setor em geral. Não basta apenas gerar o elétron, mas ele também traz um benefício muito grande. Vejam que, no caso das PCHs, o efeito da construção civil, da geração de emprego, se comparado com outras fontes. Olha o efeito na operação e manutenção, olha o efeito nos estudos pré-operacionais. Isso é muito significativo na cadeia produtiva. Muito significativo e muito pouco reconhecido, talvez pelo desconhecimento, mas junto a vocês, eu tenho certeza que vocês propagarão muito mais por isso. Vamos lá. Aquilo que eu havia comentado, a Abragel contratou um estudo da A.T. Kearney, um estudo independente da A.T. Kearney, para analisar, afinal de contas, qual era a posição das PCHs frente às outras fontes. Quais as externalidades, o que elas trazem de benefício e o que elas trazem eventualmente de prejuízo para que a gente pudesse conhecer efetivamente a fonte que a gente defende há tantos anos, há mais de 20 anos que a gente defende essa fonte, e a gente pensava que eventualmente poderíamos estar defendendo de uma forma empírica, de uma forma muito mais apaixonada, menos racional e mais emocional. E a nossa constatação foi que, depois desse trabalho independente feito pela A.T. Kearney, não só a nossa paixão, a nossa percepção, ela estava absolutamente correta,
porque ficou demonstrado que as PCHs são a fonte mais limpa, a fonte mais barata, é a fonte que mais reverte em benefícios para a sociedade brasileira, né? E todos esses benefícios estão traduzidos nesse trabalho e que alguns slides eu coloco aqui e que fica à disposição de todos. Vejo que já tinha comentado antes, os pré-operação, estudos, depois tem uns slides muito interessantes aqui, essa aqui é a cadeia produtiva na questão de geração de CO2, né? Se eu só um pouquinho aqui, este detalhe, não é esse detalhe, esta importante consideração a fazer, das fontes renováveis que estão instaladas no Brasil, a única fonte que é obrigada a ter uma área de preservação permanente, as chamadas APPs. Se pegarmos o somatório das APPs do Brasil, nós vamos ter uma área preservada maior do que toda a área do município de São Paulo, que é de 1.520 quilômetros quadrados. Isto são áreas que têm que ter controle de florestas, de animais, a fauna, a flora, fauna íctea, controle de tudo isso, né? E muito pouca gente divulga este benefício que as PCHs já geraram para a sociedade e que continuarão a gerar na ampliação do setor. Nenhuma outra fonte, não tem eólica, solar, biomassa, térmicas de qualquer tipo, que tenham a mesma necessidade de se implantar uma área de preservação permanente como as hidrelétricas, tanto CGHs quanto PCHs e grandes hidrelétricas também, né? Aqui o histórico da evolução das CGHs, esse aqui é um dado que é compilado do trabalho da ANEEL, mas que demonstra que a gente tem um potencial muito grande para participar no futuro do desenvolvimento do país. O que a gente precisa é de uma atuação perene, estável e previsível por parte do poder concedente. Aqui tem uma distribuição das usinas no Brasil. Vejo que a gente tem um potencial ainda, a gente tem uma operação pequena no norte, mas com certeza, quando passarmos a explorar isso um pouquinho mais, teremos um potencial gigantesco. Há quem diga que o potencial da Amazônia ultrapassa os 230 giga de energia hidrelétrica com potencial de exploração. Que não se explore tudo isso, mas com certeza deverá ter um avanço produtivo com sustentabilidade ambiental nesta região. Isso aqui são dados que são interessantes também. As pessoas acham que uma PCH não tem uma grande capacidade de geração de benefícios. Então vejam que as PCHs hoje são capazes de suprir mais de 12 milhões de residências no Brasil. Aqui tem uma previsão de contratação nos últimos, na verdade um histórico de contratação nos últimos leilões. Nós temos visto, infelizmente, o poder concedente não tratar as PCHs e CGHs adequadamente, porque elas acabam sendo preteridas em função de outras fontes, as fontes que aparentemente seriam uma panaceia e saberemos avaliar no futuro, né, que a questão híbrida ela é muito mais saudável e mais razoável para o país. Temos aqui as contratações dos leilões, houve uma melhora significativa nos últimos leilões e esperamos que tenha muito mais. Aqui as CGHs também já passaram a ser contratadas, coisa que era muito incipiente, passaram a ser contratadas. Infelizmente, o PDE de 29 trata muitíssimo mal a geração através de pequenas centrais hidrelétricas, privilegia algumas outras fontes, mas esse assunto ainda está em discussão por nós junto ao poder concedente, né? O mercado de energia. Agora, concluindo, essa modernização que ela é tão cantada e decantada sobre a modernização do setor elétrico, que ela vem sendo muito manifestada a partir de 2017, tem até grupo de trabalho junto ao Ministério, né, que é a modernização do setor. Antes de que essa modernização seja efetivamente consolidada, que se reduza os limites antes de reduzir os acessos aos limites de mercado, aquilo que o consumidor especial e o gerador especial abaixo de 3 mega, que sejam também valorados atributos de cada fonte, que seja corrigido os subsídios implícitos. Isso é muito importante. Tem muito subsídio implícito que está beneficiando outras fontes em detrimento das PCHs. E isso está no trabalho que a IT Kearney publicou.
e para que tenhamos uma competição justa e isonômica de fontes com a garantia de atendimento à sociedade. Reitero todas as apresentações de slides anteriores que o grande benefício que a sociedade recebe das PCHs e CGHs. Os grandes desafios a ser da GD, na hídrica, corrigir as situações de mercado, estabelecer uma política pública adequada, desburocratizar os processos de licenciamento, que é um descalabro ainda. É impressionante como existe uma certa demonização ambiental do que tudo que se refere à hidroeletricidade. Avançar nas modificações, na modernização do setor, com segurança de mercado, continuidade da expansão do parque gerador no ambiente regulado também e retribuição pelos atributos que cada fonte apresenta. E que na revisão da 482 ela não seja prejudicial aos investimentos realizados pela hidroeletricidade em micro e mini geração distribuída. Nós já possuímos uma participação importante, somos fontes de geração limpa, renovável e sustentável, mais do que as outras, grande potencial a ser explorado e apresentamos benefícios e externalidades que são absolutamente importantes para o sistema elétrico brasileiro. E continuo reiterando, a geração distribuída é um caminho sem volta. Graças a Deus que continue assim. Muito obrigado a todos e estaremos sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Aqui estão os dados da Abragel e, por favor, venham conosco nas PCHs e CGHs. Um abraço a todos. Agradecemos ao senhor Ricardo Pigato, da Abragel e AGPCH, por sua apresentação.